Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E hoje eu estou aqui na nossa sala Bom Pastor, onde celebramos o culto das crianças. E eu vou contar uma história daqui, para que vocês aí de casa possam matar a saudade desse espaço que é de vocês. E eu tenho uma novidade para contar. Vocês sabiam que daqui a algumas semanas, no dia 17 de outubro, nós faremos o nosso culto das crianças presencial. A pandemia fez com que todos nós nos resguardássemos em casa, mas agora nós já estamos ensaiando o dia para nos reunirmos novamente aqui de modo presencial. Avisem o papai e a mamãe, anotem essa data, porque dia 15 de outubro tem culto das crianças presencial aqui na Paróquia Matriz. E a gente espera todos vocês. Nós vamos cuidar ter todos os cuidados, seguindo todas as regras de higiene para que todo mundo continue bem protegido e sem problema algum, ok? Então, agora que nós colocamos os assuntos em dia, nós vamos começar o nosso culto de hoje. Eu fico muito feliz por vocês estarem nos acompanhando das suas casas e que nós podemos assim nos reunir em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto bem conhecido, sobre famílias. As famílias, por exemplo, que são aquelas pessoas com quem nós moramos, que moram conosco, ou que convivem diariamente ao nosso lado, e também um outro tipo de família, a nossa família de fé, que é a nossa comunidade, as pessoas da nossa igreja, os nossos coleguinhas de culto infantil. Eu queria perguntar qual é a finalidade, se vocês sabem me dizer, qual que é o papel das famílias? Elas têm a finalidade de cuidar das crianças quando elas são pequenas, de ensinar, de organizar as tarefas de cada integrante. A família cuida também daqueles que já cresceram, não só dos pequenos. E é na família que nós recebemos carinho, afeto, que nós aprendemos muitas das coisas que nós precisamos para viver e conviver com as outras pessoas. Na família nós aprendemos as primeiras letras do alfabeto e também aprendemos a orar e possivelmente ouvimos a nossa primeira história bíblica lá na nossa família. E a igreja? Qual será a finalidade da igreja? Por que existe essa comunidade de fé que chamamos de irmãos e irmãs em Cristo? Nessa família, chamada comunidade, nós também aprendemos e ensinamos. Ouvimos mais sobre a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus espera de nós. A família da igreja também tem um papel importantíssimo de orar pelas pessoas, de cantar louvores, de cuidar dos doentes, fazer visitas. Só assim ela cumpre a sua finalidade, os ensinamentos de Deus. Caso isso não venha acontecer, não tem sentido de ter uma religião ou de seguir uma comunidade e ir à igreja. Veja só, quando alguém fica doente e compartilha com a sua comunidade de fé, alguém da comunidade vai lá ao encontro daquela pessoa e ora com essa pessoa. Aqui na nossa cidade, não sei se vocês sabem, mas nós temos um grupo de pessoas que compõem a Pastoral do Cuidado. Elas acompanham os doentes no hospital. Nós somos uma igreja que cuida. E durante a pandemia surgiu também um grupo de oração. Pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, que se reúnem todos os dias para orar um pelos outros. Pessoas que oram
por situações e por outras pessoas que precisam. Esse assunto é tão importante que o Tiago, um antigo apóstolo de Jesus, escreveu uma carta falando sobre isso e alertando as pessoas que eram da igreja dele, mas que estavam morando distantes em outros lugares, por isso ele teve que mandar a carta. E na carta ele fala o seguinte, eu vou ler. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Viram o quanto é importante orar e lembrar das pessoas que precisam da nossa ajuda? Que tal a gente orar por aquele amigo doente ou dar uma ligadinha perguntando como ele está? Vamos cuidar uns dos outros, porque assim nós vamos estar fazendo exatamente aquilo que Jesus pediu e fez conosco. Vocês viram que tudo que a gente já tinha falado antes foi o que o apóstolo Tiago também repetiu nessa carta, da importância de orarmos, de cantarmos louvores e lembrarmos dos outros, ajudarmos, cuidarmos das pessoas que estão ao nosso redor. Então vamos lembrar de fazer tudo isso que nós ouvimos? Uma coisa que eu vou deixar para vocês, um desafio. Que tal vocês ligarem ou mandarem uma mensagem para um coleguinha de vocês? Pode ser aqui do culto infantil, do culto das crianças, ou pode ser um colega de vocês que de repente esteja doente, ou que você não vê há muito tempo. Fica o desafio. Vamos lembrar dessas pessoas em oração e principalmente manter cuidado com elas, para que elas saibam que nós nos importamos com elas. Nós queremos ter um momento de oração agora. Peço que todo mundo feche os seus olhinhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra, os Teus ensinamentos, o modo correto que nós devemos agir em família e principalmente na nossa família de fé, que é a nossa comunidade, a nossa igreja. Permita sempre que nós tenhamos um olhar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para aquelas pessoas que sofrem e precisam da nossa ajuda. Ensina-nos a orar, Senhor, a Te procurar todas as vezes que nós precisarmos. Em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós louvamos e Te agradecemos. Amém. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha e logo mais nós nos veremos aqui no dia 17 de outubro. Enquanto isso, vai ter outros cultos online para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!